bom dia, Teresópolis! Bom dia, senhor, senhora, que nos acompanha para mais um dia de Teresópolis ao vivo. Hoje, quinta-feira, dia 26 de fevereiro. O mês de fevereiro passou assim, né? Foi embora. E a gente está aí já chegando no mês de março. O mês de março é o mês das mulheres. O mês de março é o mês onde a gente tem um novo ar, uma nova expectativa, um novo momento. O mês de fevereiro passou rápido, veio o carnaval, veio tantas mudanças, e há quem diga que o país só anda depois do carnaval, né, gente? Que março é que as pessoas começam a olhar para frente. Infelizmente é assim. Para nós que trabalhamos, para nós que temos que ralar para ganhar o pão, a coisa não é fácil, não. A gente trabalha muito para poder vencer os nossos desafios, e os nossos desafios que surgem todos os dias, eles são vencidos. Primeiro, com a força que vem de Deus. Em segundo, pela nossa crença em nós mesmos. Por isso, comece o dia comigo hoje acreditando em você, acreditando naquilo que está ali dentro, seus sonhos, né, sua ideologia, aquilo que faz você ser quem você é, que te forma, que te faz ser alguém. Acredite nisso. Vamos para cima, porque o dia está só começando e a gente vai com tudo hoje e com muita fé nesse novo instante. Vamos botar imagens da nossa querida Teresópolis. Olha, meus amigos, o telefone não para de tocar, o WhatsApp chegando em todos os nossos números e a gente sempre tenta atender todo mundo, tá? Olha, o Repórter Cidadão tá bombando hoje. Prepara o coraçãozinho, porque hoje o Repórter Cidadão vai bombar. E você que for chegando, vai falando comigo de que bairro você assiste a nossa transmissão. Se você está acompanhando a gente pelo Facebook, meu muito obrigado. Imagens aí do centro da cidade de Teresópolis, tempo nublado. Já já a gente vai trazer previsão do tempo. Olha, muita chuva vindo aí até o final de semana, tá? E muita preocupação, porque as chuvas têm feito estragos em várias cidades aqui de Minas, Espírito Santo, e a promessa, segundo o Climatempo, é de que vem muita chuva. A gente está muito preocupado com isso tudo, né? A expectativa é que chova até 100 milímetros num dia. É muita água, essa madrugada já choveu bastante e o tempo está desse jeito aí, olha, o céu carregado, nuvens carregadas. Bora para o centrão da cidade, Gabriel, vamos jogar imagens coletadas há alguns minutos atrás. Olha lá, Parque Regadas, nesse instante, você vendo imagens aí do centro da cidade. Quero começar mandando abraço, então me dá um alô aí. Olha aí, imagens do Parque Regadas, imagens bonitas, coletadas ali do centrão, do miolo da nossa cidade. Quero mandar um abraço para a Neuza, que já está assistindo a gente. Flavinha, bom dia. Neuza, bom dia. Olha, você que foi entrando aí, dá um alô para mim, diz de que bairro você está assistindo a nossa transmissão. É Teresópolis ao vivo, de um canto a outro, todo mundo com a gente, todo mundo ligado aqui na Tere FM TV. E olha, você pode baixar o aplicativo, vem correndo, baixa o aplicativo logo, porque você vai ter o nosso WhatsApp na palma da sua mão, vai ter a rádio na palma da sua mão e vai ter a TV para assistir 100% gratuito a nossa transmissão. O aplicativo você pode baixar aí no Play Store, vai lá e já baixa logo, bota logo no seu celular o aplicativo da Tere FM. Olha, tá liberado, né? Tá tranquilo o trânsito. Aí, olha, imagens ao vivo aqui do centro da cidade de Teresópolis, Avenida Lúcio Meira, ali na altura da Francisco Sá, do cruzamento com a Francisco Sá. Imagens exclusivas que você só acompanha no melhor programa de TV das manhãs de segunda a sexta, é aqui na Tere FM TV. E olha, Gabriel, no programa de hoje, corta para mim aqui, calçadas ocupadas no centro da cidade por caixotes, uma verdadeira bagunça no centro da cidade, e o povo está reclamando, claro, né? O povo manda pra gente, fala, pô, Bruninho, dá uma olhada nisso aqui, olha, o trânsito já não é bom, calçadas ocupadas, é tela que o pessoal colocou aqui, a gente tem dificuldade de transitar e ainda tem que lidar com isso aqui. Então, nós vamos falar sobre calçadas ocupadas e não é por camelô não, tá? Pelo próprio comerciante que ocupa com caixa, sobretudo essa galera que trabalha com hortifruti, né? E aí a gente sabe que a legislação é muito severa com relação a isso. Proíbe. E já que é para proibir o cara que vende o morango, também tem que proibir, né? O camelô que vai lá e tenta ganhar o seu dinheirinho,
também tem que proibir aqueles que ocupam a calçada, porque lei ela tem que servir para todo mundo. A lei não pode ser seletiva, né? A lei ela não pode ser aplicada a bel prazer daqueles que acham que são o poder, quando na verdade o poder é transitório, a própria vida é transitória. Nós vamos trazer o repórter cidadão. Olha que absurdo. Caminhão de lixo atola na subida do Golfe. O Golfe, bairro do Golfe. Uma via que não é calçada, que não tem iluminação pública, o caminhão de lixo vai fazer a coleta, atola e o morador não consegue chegar em casa, gente. Acredite se quiser, tem que deixar o carro embaixo, porque já é uma luta subir, você vai ver imagens, e tem que subir andando no meio do mato, numa rua que não tem nem iluminação pública e não tem nem condições de tráfego, tanto que o caminhão atolou. Imagens que nós vamos trazer aqui. Vamos trazer mais, tá? O Repórter Cidadão tá bombando, mais um absurdo hoje. Muita informação pra gente trocar aqui. E, claro, Informe Terê, com Ana Paula Alves e Felipe Abreu batendo aquele papo comigo sobre futebol. Hoje tem decisão, minha gente. Olha, quero que prepare aí o hino do Mengão aí, porque hoje nós vamos ser campeão da Recopa, né? Porque se vira aí, tenta achar o hino do Flamengo. Vamos falar do futebol já, 10 horas, 13 minutos. Fica com a gente, curte, comenta, compartilha nas nossas redes sociais. Manda pro seu amigo do WhatsApp. Vamos acompanhar aqui o Teresópolis ao vivo na Tere FM TV. Prontas obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado de 9 às 2 da tarde é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, Tere FM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Tere, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10, em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Tere aqui, ó, na sua Tere FM. Valeu, galera!
Esporte Terê. Esporte Terê FM. Muito bem, gente, já tô com a fera aqui, Felipe Abreu. Beleza, irmão? Tá animado pra hoje? Ah, tem que estar, né, cara? Se não tiver, não perde a graça, né? Quem gosta de futebol tá sempre animado. É isso aí, gente. Olha, notícias do esporte, notícias do futebol, dos times do Rio de Janeiro com essa fera aqui, que você também pode acompanhar no rádio. A galera que tá ligada no rádio. Quais são os dias que você entra no rádio? No rádio é de segunda a sexta. Ah, de segunda a sexta, que horas aproximadamente? Depois do comercial de 12h40, mais ou menos. Mais 10 para 1, por aí. Com o homem mais bonito de Teresópolis, Zeca Mourinho, o programa tá ligado. Cara apaixonante, Zeca Mourinho. Umas besteiras aí de futebol. A gente mais se diverte do que, isso aí. Do que passa notícia, vale né, a pena conferir, muito, ouvir Felipe Abreu também no rádio. Vamos lá então, Filipão. Vamos, Bruninho. Decisão pra tudo quanto é lado então, agora. Vamos falar dos jogos de ontem ou dos de hoje primeiro? Vamos falar dos de ontem primeiro. Vamos começar então. Ontem teve Fluminense e Palmeiras, né? O Fluminense acabou perdendo pro Palmeiras. O Fluminense jogou com um time misto, escolheu jogar com um time misto contra o Palmeiras. O Palmeiras levou o jogo para a Arena Barueri, que também é campo misto, né? Também é minto, é grama sintética, né? Então não mudou muito pro Palmeiras. O Fluminense, mas no começo do jogo, com o time misto, encontrou um pouco de dificuldade, acabou errando 2 vezes, tomou 2 gols. O Palmeiras é um time que você não pode dar chance para eles, que eles costumam matar jogo. E esses 2 erros custaram caro para o Fluminense. O Fluminense fez um bom jogo, até criou chances para vencer o jogo e acabou perdendo por 2-1, muito por causa das falhas do primeiro tempo. E o Zubeldia até falou sobre isso, que o Fluminense foi superior. Falou que um resultado mais justo seria um empate ou até a vitória do Fluminense, porque o Fluminense foi superior ao Palmeiras e infelizmente, os erros levaram à derrota. No Campeonato Brasileiro, isso pode sim fazer falta lá no final, que seja para um título ou para uma classificação até para Libertadores, né? Ou até para um rebaixamento, claro. Mas, assim, mesmo com a derrota, a sensação que ficou foi de otimismo, porque o Fluminense jogou com um time misto contra um time completo do Palmeiras, que a gente sabe que o investimento do Palmeiras é muito superior ao do Fluminense. Isso mostra a constância do trabalho do treinador, Felipe? Então, mostra. É a primeira derrota desse elenco principal do Fluminense, né? A gente sabe que os times do Rio começaram com um time de garotos, né? Ou mesclados. No caso, o Fluminense foi mais mesclado, né? Tinha alguns reforços no meio dos garotos. Mas a gente sabe que o Fluminense, depois que começou a jogar com o time principal, não tinha perdido ainda. Esse foi o 10º jogo. Foram 9 jogos anteriores com 8 vitórias e 1 empate. Foi a primeira derrota. São 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um baita de um número, é um baita de um dado, né? Um resultado é um começo de ano, sim, é um começo de ano muito animador do Fluminense para o Zubeldia, então, que terminou o ano passado muito bem também. Conseguiu classificar o Fluminense de forma direta para a Libertadores. O Fluminense talvez fosse o azarão assim que o Zubeldia entrou para chegar à Libertadores e conseguiu chegar. Então é um trabalho firme do Zubeldia para deixar o torcedor tricolor animado, cara. É isso aí, já dá para sonhar. Sim, eles se forçaram bem, né? Inclusive, o grande desafio agora vai ser exatamente o jogo contra o Vasco. Né? Até por isso dizem, né? Agora que é a hora da verdade. Ele deu uma poupada, né? Ele poupou, de certa forma, alguns jogadores para poder jogar no final de semana o jogo de volta da semifinal do Carioca e garantir o time na final. O Fluminense já tem vantagem, né? Venceu o primeiro jogo por 1-0, o jogo vai ser no domingo. Vasco e Fluminense aí. Já nós vamos falar sobre isso. Teve mais jogo pelo Campeonato Brasileiro? Não foi pelo Brasileiro, não. Ontem a gente teve o Botafogo pela pré-Libertadores, né? Foi a segunda fase da Libertadores. O Botafogo venceu por 2-0. E assim, por mais que tenha vencido, a sensação foi diferente da do Fluminense. A do Botafogo foi meio que decepcionante essa vitória por 2-0. O time do Nacional Potosí é muito inferior. Se esperava uma goleada até histórica aí do Botafogo. Mas não foi o que aconteceu. O primeiro tempo o Botafogo até criou muitas chances, não conseguiu converter, parou de novo no problema que o Botafogo vem encontrando, a falha na hora de finalizar, né, ou errando a finalização, e acabou não conseguindo transformar as chances em gols. E no segundo tempo deu uma caída de rendimento, isso que mais assustou, e inclusive deixou o Nacional criar oportunidades, né? Não conseguiu converter em gols também, ainda bem, mas chegou a criar oportunidades e assustar um pouco o Botafogo. Então nós vamos ter na Libertadores garantido já Botafogo do Rio, né? Não, o Botafogo ainda tem mais uma fase. Tem mais? Tem mais uma fase. Então a vida não é fácil ainda, não? A Libertadores são 3 fases. Agora o Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, que chega até com moral, com certa moral. Tinha perdido em casa no jogo de ida para o Argentino Júnior por 1-0. Ontem venceu fora de casa por 1-0, foi para os pênaltis, passou nos pênaltis para
para a próxima fase vai encarar o Botafogo. A gente ainda não tem data nem local, a gente não sabe se o Botafogo vai decidir em casa, como foi nessa fase agora, ou se vai decidir fora. Mas assim que a gente tiver, a gente traz aí e fala. Né, então a gente tá falando aqui que o torcedor do Botafogo ainda vai ter que sofrer um pouquinho para sonhar com a Libertadores. E outra coisa, ainda não pode usar os reforços, né? O Botafogo contratou o Medina, que é um grande jogador, é novo, mas é muito promissor. Ele ainda não pode entrar nessa fase. Ele pode entrar a partir da fase de grupos, né? Que aí abre a lista novamente para fazer atualizações, adicionar novos nomes. O Botafogo tá tentando contratar mais, deve chegar mais gente nova aí. Você acredita na classificação do Botafogo? Acredito. É possível? Hoje o futebol brasileiro está bem à frente até dos argentinos, de um time equatoriano, né? Sem querer desmerecer, é claro. O futebol sul-americano é completamente do futebol nacional aqui. É outro jogo. Principalmente o Barcelona é um time muito mais qualificado que esse time do Nacional Potosí que o Botafogo enfrentou agora. Mas dá tranquilo, dá para ganhar os 2 jogos. Depende do Botafogo conseguir se acertar. Entendeu? Porque o Botafogo oscila demais e o que é pior, que é até dentro dos jogos o Botafogo costuma oscilar. Né? O ponto bom desse jogo de ontem foi a volta do Danilo e voltou bem, voltou fazendo gol. É muito bom jogador. Vascão da Gama, como é que tá a praia agora do Vasco da Gama? Então, Vasco da Gama joga hoje, né, contra o Santos lá na Vila Belmiro, às 7 da noite. Tá assim, a situação do Vasco tá, digamos que na mesma, né? Lembrando, o Diniz foi demitido, né? Depois da derrota para o Fluminense no final de semana. Ainda não tem um novo treinador, embora o Vasco tenha um preferido para assumir o cargo. O preferido seria o Arthur Jorge, aquele que foi campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo. Porém, não é fácil, porque são altos números, né? Tanto de salário quanto a multa dele. Ele está, se não me engano, no Al Rayyan, lá da Arábia. A gente sabe que lá é muita grana, né? Tanto é que o Botafogo perdeu 2 vezes para ele, né? Perdeu o Arthur Jorge, perdeu o Luiz Castro, que agora está no Grêmio. A dificuldade de trazer um treinador que está empregado no momento é essa. São os valores a serem pagos e a negociação para tirar o cara do clube. Assim como é um jogador, né? Também tem multa, tem tudo. Mas o Vasco também trabalha em outras frentes, digamos assim. O Vasco olha com bons olhos para o Marcelo Galhardo, mas é muita grana também. Ele costuma pedir muito dinheiro para os clubes. Tem que ver se ele topa também, que ele vai fazer grande um jogo... treinador, multicampeão. Sim, mas ele anunciou que vai sair do River, ele vai ficar sem clube. Hoje é o último jogo dele lá no River, o jogo de despedida, né? E o Vasco vai ter que conversar com ele. E aí, Galhardo, você aceita treinar o Vasco aqui e tal? E se ele aceitar, é sentar para conversar e tentar adequar os valores ao que o Vasco pode pagar, né? E o que está correndo por fora, digamos assim, mas é o que o Vasco tem mais contato e tem mais abertura para falar, é o Renato Gaúcho, que tem outros nomes também, mas esses ainda não vazaram, né? Mas o Renato Gaúcho, o Vasco já conversou, já tem o ok do staff para conversas, né? Vai precisar acertar salários, lembrando que, se não me engano, foi antes do Diniz, ou um pouco antes até, na verdade, no treinador que agora me deu branco, que estava antes do Diniz. O Vasco chegou no Renato, conversou com ele, fez proposta e queria, era o nome do Pedrinho, o Pedrinho queria ele no Vasco, só que ele pediu altas cifras e o Vasco não tinha como arcar com aqueles valores para poder trazer o Renato. Mas falando do jogo de hoje, tanto o Vasco quanto o Santos chegam pressionados no Campeonato Brasileiro, nenhum dos dois venceu ainda, os dois só têm um ponto na competição, se não me engano os dois estão na zona de rebaixamento, então assim, complicado, é um momento complicado para os dois times. O Santos está mais apertado ainda do que o Vasco, porque o Santos foi eliminado no Campeonato Paulista no final de semana, o Vasco tá brigando, né, perdeu por 1-0, mas ainda briga, né, mas para o Santos é um pouco mais apertado, porque perdeu com o Neymar e companhia, Gabigol, todo mundo estava em campo. No Vasco, o Bruno Lazzaroni vai assumir o time enquanto ainda não se contrata um novo treinador. E é um jogo que uma vitória pode botar o Vasco lá em cima. Tanto na tabela, vai subir, quanto na moral, né? Dá para dar moral, deve ter mudança, né? Dizem que o Inestrosa deve entrar no lugar do Nuno Moreira para esse jogo, mas a gente aguarda aí para poder ver, né? Não adianta, a gente fala provável escalação, mas na hora do jogo é outra história, acaba mudando, né? O treinador é obrigado a liberar os nomes 1 hora antes do jogo. Rapaz do céu, agora vamos antes de ir para o Campeonato Carioca, né? Jogo decisivo, vamos para Flamengo hoje, né, Rafa? Flamengo e Lanús, Flamengo já tá perdendo de 1-0, né? Um jogo cheio de dificuldades, digamos assim, pro Flamengo. O Flamengo tem que
Primeiro, se vencer, né? O principal adversário do Flamengo hoje é o Flamengo. O Flamengo não vem fazendo bons jogos, venceu o Madureira no final de semana, mas não convenceu. Não fez aquele jogo assim vistoso, né? Aquele jogo que a gente estava acostumado a ver no Flamengo no ano passado. Felipe Luiz tem voltas, né? O Plata estava suspenso no jogo de ida, ele volta a ficar à disposição nesse jogo. Além dele, o Alacian, Jorginho e Bruno Henrique, que estavam no departamento médico, estão liberados, vão ser relacionados para o jogo. Pode ser que sejam usados, né? O Flamengo precisa vencer por 2-0, pelo menos, 2 gols de diferença, na verdade, para ser campeão direto. Vale taça, né? Lembrando disso. É a Recopa, né? O Recopa campeão da Sul-Americana com o campeão da Libertadores. Sim, se ganhar por 1 gol de diferença, prorrogação. Aí se na prorrogação persistir a diferença de 1 gol, pênalti. Olha. Assim, pro Flamengo os pênaltis seria... tem o Rossi, né? Não é o Rossi... Rossi é chato. Costuma ser Mas sim. o bom é que meter logo 3 aí pra garantir. Pro Flamengo seria lindo. O cenário perfeito seria uma vitória bem bonita, assim, jogando bem, porque o Flamengo precisa disso pra ver se dá o embalo que falta no ano. O Flamengo vence hoje, na sua opinião? Acho que sim. Tem chance real de vencer? Tem chance real de vencer. Não sei se sai campeão, porque eu acho que vence, mas eu não tô otimista para uma vitória larga, assim. Pode ser que saia um 2-1, 3-1, mas o time precisa mostrar em campo. Não costuma... Na bola a gente sabe que o Lanús corre, pelo menos. É um bom time, é um time arrumado, tem um centroavante que lá na Argentina ele fez 3 gols e valeu um só, lembrando que lá foi o impedimento semiautomático. Acredito que aqui no Maracanã também seja. Não foi amplamente divulgado, mas acredito que também seja. Para ser justo também, né? Porque eu acredito que o VAR não teria capacidade de tirar os 2 gols que ele... Um, pelo menos, estava mais adiantado. Acho que o VAR conseguiria ver bem, né? Dá para confiar no sistema semiautomático? Dá, porque já tem sido utilizado aí no... Bruno, é milimétrico. Né? Coisa absurda. Se botar um celular e o outro, assim, um pelinho aqui de diferença, ele pega. Ele é diferenciado. É o que é usado lá fora, tecnologia... Que é usado no futebol da Europa. E Champions League, no futebol da Premier League, nos grandes, né? Nos grandes centros, esse impedimento que se usa, o semiautomático. São várias câmeras, é um pouco mais caro, mas funciona. É um sistema que funciona. Assim. Se o Felipe Luiz for campeão da Recopa Sul-Americana hoje, ele empata com o Carlinhos e se torna o maior treinador campeão pelo Flamengo, junto com o Carlinhos, com 6 títulos conquistados. Pro Felipe, que está começando agora a carreira dele treinando, ele tem baita... No profissional, ele tem, se não me engano, 2 anos e meio, vamos botar, treinando um time grande, que, se não me engano, nem é 2 anos, né? É 2 anos, vamos botar aí 2 anos, e cara, vamos torcer com 6 pro Filipinho. Com 6 títulos, sem dúvidas. Com 6 títulos é um baita de um marco. É um cara que, pra se acompanhar de perto, até quem não gosta, quem não torce Flamengo, porque é um cara que tem chance de marcar a história. Mas assim, mesmo entre torcedores de outros clubes, a gente percebe que todo mundo respeita muito. Porque ele é muito respeitoso, né, cara? Um cara com ética. Sim, ele não costuma, por mais que às vezes ele acabe... Do jeito dele falar, ele acaba entrando em alguma polêmica, como foi agora durante a semana, ele deu uma coletiva, se não me engano, foi depois do jogo contra o Madureira, questionaram ele sobre a situação do Vinícius Júnior e o racismo e tal, ele meio que deu uma apaziguada, não quis muito entrar em polêmica e falou que era palavra de um contra o outro, aí ficou meio feio, né, por estar no Flamengo, o Vinícius Júnior ser cria do Flamengo, ficou meio esquisito, aí ele acabou entrando, se mostrando a favor do Vinícius Júnior, óbvio, né, mas foi depois do jogo contra o Lanús. Porque foi lá na Argentina, ele falou da Argentina e tal. E hoje o jogador de futebol não é só ali dentro do campo, né? Tudo que ele faz, tudo que ele representa, é um peso muito grande. A gente não acompanhava, eu sou mais antigo, tu é mais antigo, a gente acompanhava o futebol de outra forma antigamente, né, cara? Era jornalzão, no máximo computador, tela grande, mas ninguém tinha essa rapidez aqui, o cara apareceu ali, atum! Meu irmão, eu curtia o Jornal Rosa, Jornal dos Esportes. Você vê que eu sou mais velho que você. Esse aí eu nunca nem ouvi Jornal dos Esportes. O jornal era rosa. Legal, era só jornal de futebol. Era lance. Galera que tem mais de 40, vai bater 50 aí, lembra bem dessa. Gostava muito do lance. Muito bom. É isso aí, olha, pra gente fechar agora, porque corremos bastante. Campeonato Carioca. Decisão do Campeonato Carioca. Então, vão ser definidos os confrontos de final, né? Por que eu tô falando nos confrontos? É jogo único, mas a gente tem a final do Carioca e tem a final da Taça Rio. Então vamos lá. O Fluminense venceu o Vasco no primeiro jogo por 1-0. O jogo de volta é domingo agora, às 6 da noite no Maracanã. O Flamengo venceu o Madureira por 3-0. O jogo de volta é na segunda, às 9 da noite no Maracanã. Desse jogo sai o confronto da final do Carioca. E
pela semifinal da Taça Rio, o Botafogo venceu o Boa Vista por 2-0 e o jogo de volta é no sábado, às 7h30 da noite no Engenhão. E o outro jogo vai ser na sexta-feira agora, amanhã, né? Às 8 da noite em Volta Redonda e Bangu. O Bangu venceu o primeiro jogo por 1-0 e nesses confrontos, na verdade, sai a final da Taça Rio, que dá pra falar, né, que provavelmente vai ser Botafogo e Volta Redonda ou Bangu. Volta Redonda precisa virar, né? E na final do Carioca, o Flamengo caminhou praticamente 3-0. É difícil, dificilmente o Madureira vai conseguir virar essa diferença. Difícil. Pode acontecer? Pode, que o futebol pode tudo no futebol, né? Tudo pode acontecer. Mas muito difícil. Mas não vai acontecer. É praticamente um Flamengo e alguém na final. Provavelmente. Flamengo e Vasco. Vamos lá. Fluminense. Sua opinião, Vasco e Fluminense. O Fluminense tem uma vantagem. Hoje é um time mais organizado, tem treinador, né? Só se o Fluminense esquecer o futebol que vem jogando, que o Fluminense não vai para a final. Então, decisão do Carioca. Minha opinião, Flamengo e Fluminense. Flamengo Fla-Flu. e Fluminense, olha. Flu-Fla, na verdade, né? O Fluminense foi o campeão do primeiro turno, então Flu-Fla, né? Vai ser fácil não, tá, minha gente? Vai ser fácil não. Muito Não bem. mesmo. Senhoras e senhores, Felipe Abreu batendo aquele papo sobre esporte. Já eu vou pro comercial, já eu tô voltando pra gente começar a trazer as matérias aí do Repórter Cidadão. Tamo junto. Esporte Terê. Esporte Terê FM. Prontas obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas 200, com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na Terê FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Terê FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Minha gente, passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na Terê, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 972370937, para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo Terê FM e também pelo site terefm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado.
Muito bem, 10 horas e 37 minutos. Quero mandar um abraço muito especial para a Fátima Fel. Bom dia, tá sempre com a gente a Fátima. Obrigado pelo carinho. Quero mandar também para o Paulo Bessa, que está assistindo a gente. Olha, ele disse assim, olá, bom dia. O Fluminense foi garfado ontem. Pai, papo aí para Felipe Abreu, para a gente falar mais de futebol, hein, Paulo? Abraço, hein? Olha, o Jorge Luiz também, um amigo nosso, manda aqui, olha, bom dia, Teresópolis, que essa galera maravilhosa, que todos tenham um dia abençoado. E ele disse assim, hoje eu faço aniversário, fico muito feliz por estar compartilhando isso. Jorge Luiz, muita luz, meu amigo, muita força aí do outro lado. Ele que é lá de Guadalupe, tá sempre ligado com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua audiência. A Neuza disse aqui também, parabéns, que o nosso bom Deus te abençoe infinitamente. Muito bem, gente, olha lá, 45 pessoas assistindo simultaneamente a nossa transmissão. É líder absoluto em audiência em todas as plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube. E também, gente, pelo canal 14 da NGT, né, que são as plataformas de TV por assinatura. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Vamos de matéria, bota na tela, vamos falar dessa parada aí, gente. Olha aí, ó. Olha que absurdo, caixas tomando conta das calçadas de Teresópolis. E aí, minha gente, olha só. Essas imagens aqui são só daqui de um trecho de um raio de 100 metros. A gente sabe que o lojista, né? O lojista, ele quer expor suas mercadorias e, sobretudo, a galera que trabalha no hortifruti. Você tá vendo as imagens aí, né? Ele quer expor suas mercadorias. Olha, eu sou um cara que eu incentivo o comércio precisa de ajuda, mas quando a população, moradores dos prédios, começam a reclamar, é porque eles querem sinalizar o seguinte, já que a onda agora é ter lei na cidade, é multar tudo quanto é lugar, é tirar vaga de carro, são os bambambam, precisavam começar, né? Olhando essas caixas que ocupam calçadas, a lei proíbe isso aí. Ora, se o camelô vai lá e bota uma banquinha dessa, dá um problema absurdo. Mas aí não pode autorizar que as calçadas sejam tomadas por caixotes de hortifrutis. É o que eu falo. Já que vai querer botar ordem, não pode ser seletivo. E aí eu recebi pelo menos 7 fotos de lugares assim, ó, lugares como esse aí que você tá vendo? Com caixa no meio do caminho, ocupando calçada. E aí, meu amigo, se é para pau que bate em Chico, bate em Francisco, e eu dou toda a razão de quem cobra, né? A lei, ela tem que ser para todos, sem exceção. Tá aí a reclamação da população com relação à mobilidade urbana. A mobilidade que a cidade não tem, né? A cidade, ela atravessa talvez um dos um dos piores momentos no que diz respeito à mobilidade urbana. Porque você tem dificuldade com o transporte público, coletivo, né? Você passa 2 horas no ponto de ônibus, aguardando para ter um ônibus. Você não tem acessibilidade como deveria. É uma cidade que não pensa na criança, não pensa nos idosos, não pensa nos animais, não pensam no coletivo. Isso já faz tempo, isso não vem de agora. A cidade já enfrenta problemas há muitos anos e ninguém para entender que não basta simplesmente sair colocando grade, colocando tela, porque você resolve um problema pontual, mas não resolve outros. Você faz muito barulho às vezes, né? Olha, eu estou aqui, estou trabalhando, só que você não consegue resolver o problema de uma cidade somente botando tela, somente colocando radar, uma nova polêmica agora, e me perguntaram assim, Bruninho, será que o radar vai melhorar, porque vai reduzir a velocidade dos carros? Se é contra ou a favor de radar? Eu não tenho problema nenhum com aquilo que vai garantir a segurança da população. Mas nós temos que ficar de olho. Temos que ficar de olho, porque no passado muito recente, você passava andando na frente de um radar aqui em Teresópolis, e o radar foi retirado logo em seguida, porque tinha muita reclamação, que você passava andando e marcava lá que você tinha ultrapassado a velocidade. Passava lá a pessoa idosa andando e marcava lá, olha, passou aqui. Enfim, problemas técnicos do equipamento, né? Se for para garantir segurança, ótimo. Se for para virar uma indústria da multa,
nós vamos mostrar aqui que o povo vai reclamar. O povo vai falar e vai falar com razão. Então temos que garantir. Ah, mas foi o Ministério Público. Sempre jogam a responsabilidade para os outros poderes, quando, na verdade, o Poder Executivo é o grande responsável por garantir a segurança da população. Eu torço que dê certo de coração, eu quero que a faixa preferencial de ônibus dê certo, eu quero que tudo dê certo. O que não pode, na verdade, é colocar, né, placas daqui, de lá e fazer malabarismo e não entregar para a população aquilo que a gente precisa de fato, que é a garantia de que nós vamos ter mobilidade, acessibilidade e direito que o cidadão precisa ter de se deslocar de um lugar para o outro. Como essas imagens que você vai ver agora, não vamos botar do Repórter Cidadão, aliás, vamos chamar a vinheta do Repórter Cidadão. Bota na tela a vinhetinha. Repórter Cidadão. Caminhão de lixo no bairro do Golfe, uma estrada completamente, uma via pública completamente sem condição, caminhão de lixo atolou. Vamos botar nas imagens e o áudio enviado pelo nosso seguidor, pelo nosso telespectador. Bom dia, gente, tudo bem? Então, eu sou o Bruno, sou morador aqui da rua Luiz Guimarães Júnior. Olha o estado dessa rua, olha como que a gente tá. É mato puro, olha a quantidade de lama. E ontem à noite, na hora que a gente foi subir, olha o que aconteceu com o caminhão do lixo aqui em Teresópolis. É rua Luiz Guimarães Júnior. A gente está precisando de um apoio da prefeitura, dos vereadores. Para falar a verdade, eu fiz até contato com o Totó, que falou que ia vir, mas já tem bastante tempo também, não deu nenhum apoio, né? Só falou que ia vir, não veio. Na outra gestão, chamei também um vereador, quando ele viu que tinha 5 moradores também, ignorou. Olha só, é mato puro, só não tá pior porque o seu Valdir cuida. Olha o estado dessa rua. Tem condição de ir e vir? E detalhe, um dos IPTUs mais caros de Teresópolis. Quase R$2.000 por casa que mora aqui. E a gente não tem direito de ir e vir, né? Porque o caminhão atolou, a gente não consegue passar. Acaba com suspensão de carro. Olha os postes. Não tem iluminação pública, tá? Tem os postes, mas não tem luz. A gente sumiu no escuro ontem. E os matos só não tá pior porque o seu Valdir, que é o morador da última casa, cuida. Então eu preciso do apoio da prefeitura, dos vereadores, de algum secretário que possa me dar essa força aí, né? Para que a gente possa ir e vir, né? Como qualquer morador de Teresópolis, né? São direitos, né? Ou então a gente tem que parar de pagar o IPTU, juntar as casas e fazer o que a prefeitura não tem competência para fazer. Imagina, minha gente, essa situação que você está vendo aí à noite. Você vindo, tentando chegar em casa, com isso aí que chamam de rua, lugar completamente abandonado, bairro do Golfe, tá, gente? Bairro do Golfe. E aí o caminhão do lixo, à noite, o caminhão do lixo atola e você não consegue ter acesso à sua casa. Você viu aí o morador falando que não tem iluminação pública. Tem poste, mas não tem lâmpada. Não tem iluminação pública na via. A via intransitável. O caminhão do lixo, nessa situação, inclusive, isso é um risco absurdo para quem está vindo, para os próprios profissionais, porque essa lama, gente, com um veículo pesado, ela desliza morro abaixo, pode causar um acidente grave. E o caminhão fica atolado e você tem que deixar o seu carro cá na rua, cá embaixo, e subir isso tudo a pé para poder chegar na sua casa. Olha, o que passa de transtorno o teresopolitano não é brincadeira, minha gente. É muito transtorno para um povo que paga imposto, para um povo que se dedica a essa cidade e que quando vai para casa tem que passar por esse tipo de situação. Está na hora do prefeito se mover e colocar esses secretários para produzir, para dar resultado. Isso aí é passar uma máquina, é pensar na drenagem das águas que descem de encostas, é garantir que o cidadão consiga chegar em casa. Olha, o IPTU aí nessa área aí, gente, é para lá de R$2.000. É, meu filho. Aqui se paga IPTU caro demais aqui em Teresópolis, mas não tem entrega. Essa que é a verdade. Olha, são anos assim, tá? Anos de total descaso com a cidade de Teresópolis. Vamos colocar mais um Repórter Cidadão. Hoje tá cheio, eu falei que tava, né? Coloca na tela!
A pessoa não consegue nem passar direito. Nem espaço pro pedestre estão deixando. Se tiver um carrinho de neném aqui, ó. Ó. Se vier uma mãe com um carrinho de bebê, não passa aqui. Aí tem que pensar nessa parte também, se eu trabalho deles, né? Mas é complicado. Vai cortar tudo. Não vai passar ali não. Eu não sei não, hein? Tá difícil. Tá, pedir pra acabar logo. É. Não, mas não vai sair no lombo, né? Tem que botar no lombo, ninguém. Oi, gente. Tudo bem? Minha gente, o pessoal fala assim, poxa, Bruninho, o povo reclama de tudo. Não, não é reclamar de tudo. A gente sabe que a beira-linha, ela não tem calçadas largas, que as construções, elas foram feitas sem um lugar de passeio. Mas o que ocorre? A Águas da Imperatriz, ela está fazendo buraco em tudo quanto é lugar. Ela sai abrindo vala, olha o que fizeram na Doutor Oliveira, o que a Águas da Imperatriz fez na Doutor Oliveira, é um absurdo. E aí na beira-linha, o morador que mandou esse vídeo, ele falou assim, ô Bruninho, imagina com um carrinho de bebê ou uma pessoa que é cadeirante, que tem necessidades especiais, um idoso, como é que ele passa aí? Realmente não tem lugar para passar. E aí você fala assim, mas qual é a solução? A solução é, abre um espaço, dá condições, é o básico isso, dá condições da pessoa utilizar a calçada. Depois que fizer aquele trecho, faz um outro trecho. Eles abriram aí em torno de 50, 70, talvez até 100 metros, sem ter condições de ninguém passar por aí. Agora, se não passar por aí, vai passar por onde? Essa é a pergunta que eu faço. Como é que a pessoa vai fazer para passar nesse lugar aí? Ou seja, Águas da Imperatriz faz o que quer, mando e desmando, fazendo buraco em tudo quanto é canto, não fazendo um serviço direito, porque aqui na Doutor Oliveira, aonde eles colocaram aquele asfalto sem vergonha ali, já está tudo arrebentado, inclusive eu recebi vídeo hoje, tudo arrebentado, aí o cara cai, bate com o carro, sofre acidente de moto, é assim que está essa cidade. Agora eu pergunto à Câmara de Vereadores, os senhores vão continuar deixando a Águas da Imperatriz fazer o que quer, total desmando nessa cidade? Essa é a minha pergunta. 10 horas e 50 minutos, eu vou para um intervalo, já eu estou de volta. Volta às obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Quer viajar na saudade? Quer viajar no passado? Pois é, aqui a máquina do tempo é Terê FM. Bons tempos! Todos os domingos é hora da naftalina, né? É hora do passado, é hora da recordação. De 9 à meia-noite, todos os domingos, aqui na Terê FM. Bons tempos! Se liga, terefm.com você ouve, ou em 93,7 no radinho, e tem também no aplicativo da Terê. Procura na loja aí, Rádio Terê FM. Tamo junto, bons tempos, todos os domingos. Recordar é viver.
Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Oi, tudo bem? Tô por aqui para te convidar sempre de segunda a sexta a curtir o Na Vibe da Terê, aquela vibe boa na sua tarde, de 2 às 6 em 93,7 e também pelo nosso aplicativo Terê FM. Olha, aquela vibe boa, com muita promoção, com muita informação e muita música para você na Terê FM. Muito bem, gente. Imagens coletadas há poucos minutos aqui do centro da cidade de Teresópolis, 10 horas e 54 minutos. É a cidade vibrando, é a cidade vivendo e a gente mostrando tudo aqui. É Teresópolis ao vivo. E olha, daqui a pouquinho eu estarei na Terê FM, no rádio, 11 horas, junto com o Zeca Amorim. Convido você a participar na ponta da língua, você mandando o seu áudio com a sua reclamação, com a sua denúncia, com o seu pedido também, né? Às vezes a gente não quer reclamar nem denunciar, a gente quer pedir às autoridades que olhem para a nossa rua, olhem para o nosso bairro, para a nossa região. Com o Repórter Cidadão você sempre participa e faz a nossa programação ser muito melhor, ok? Vamos colocar, ô Gabriel, ainda do Repórter Cidadão, vamos colocar a imagem daquele caminhão atolado lá no interior. Fala, Bruninho. Bruninho, aqui é no interior, estrada do Rancho Velho. Olha a situação do nosso caminhão aí, ó. O secretário fala que tá dando jeito na estrada, mas olha como é que isso aqui tá, ó. Buracada, lamaçal. Eles falam que vem, faz alguma coisa, fica meia hora e vai embora. Olha a situação aí, ó. O caminhão não sobe porque a rua tá buraco, lama, entendeu? Dá uma força pra nós aí, Bruninho. Dá uma força pra nós aí. Agora é só o trator agora, esperar um trator vir aqui puxar a gente. Minha gente, olha só, um perigo absurdo essas estradas, hein? Eu fico imaginando van escolar, ônibus escolar, o cara vem com o caminhão, você tá perguntando, mas por que o caminhão tá lá, caído lá no canto lá, né? O cara perde o controle do veículo, gente. E aí o caminhão foi, caiu ali, ó, ele atolou. E aí você viu aí a denúncia do produtor rural, o que sofre o produtor rural de Teresópolis. E olha, o impacto disso na economia do município, você não tem noção, tá? Por essa razão, muita gente não quer mais trabalhar no interior, está deixando o interior, está deixando o produtor rural, tem prejuízo. Não só num caminhão, que é uma ferramenta que custa um absurdo de caro, né? Qualquer conserto de um caminhão é muito caro, como também de mercadoria que às vezes o cara perde, minha gente, por conta das condições da estrada. Até quando o teresopolitano vai passar por isso todo verão e a maior parte do tempo, bastou chover, é essa tragédia e que pode se tornar um problema ainda mais grave, sim. Então a gente realmente tem que mostrar para que a Prefeitura de Teresópolis pegue os seus secretários e faça um grande mutirão, sobretudo nessas áreas mais afetadas. Agora, não adianta ir lá fazer um videozinho, dizer que está fazendo e a situação continuar, esse caos que está aí. Muito bem, vou chamar Ana Paula Alves. Já está no gatilho? Ana Paula Alves. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. E a FATEC está com as inscrições abertas para um curso gratuito e online de introdução à cibersegurança. As aulas serão liberadas a partir de 9 de março e ficarão disponíveis até o dia 29. A iniciativa é uma parceria com a Cisco, empresa de tecnologia de rede. Os interessados podem se inscrever pela internet com antecedência para completarem as atividades obrigatórias do curso ou até o último dia da capacitação. São 6 horas de duração. As aulas vão abordar temas como as principais ameaças cibernéticas, conceitos de rede e proteção de dados, além de oportunidades na carreira em cibersegurança.
Após a conclusão dos módulos, questionários e exame final, os alunos poderão obter um certificado internacional e abrir caminho para outras capacitações em segurança da informação e oportunidades de estágio ou emprego no setor. O Conselho Municipal da cidade de Teresópolis realiza hoje, quinta-feira, às 16h, no Teatro Municipal, que fica no 2º piso da Prefeitura, a sua reunião mensal. Aberto à participação da população, durante o encontro acontecerá a posse das entidades eleitas para a composição das vagas de suplente do Conselho, no segmento representantes dos movimentos sociais. De caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador, o Conselho da Cidade é vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo e atua no planejamento e controle da execução de políticas públicas de urbanização, mobilidade urbana e habitação. É formado por representantes do poder público e da sociedade civil. Muito bem, sempre maravilhosa Ana Paula Alves trazendo o Informe Terê aqui no Teresópolis ao vivo. Gente, 10h59. Quero convidar você para estar comigo agora às 11h e amanhã, 10h, eu recebo a vereadora professora Amanda. Nós vamos falar sobre diversos assuntos, entre eles o prédio prédio de 20 andares, ela pede a revogação da lei. Vamos falar também sobre todo esse imbróglio envolvendo a saúde do município, redução de até 40 leitos, e isso está preocupando demais. Ela participou, vai conversar com a gente, né? E eu abro aqui para toda a Câmara de Vereadores para sentar aqui, ouvir a população, convidar você, vereador, você, vereadora, inclusive já convidei a Márcia Valentim também, mas todos os vereadores que quiserem vir aqui dar satisfação ao povo e responder os comentários da população, vai ser um prazer recebê-los para responder a população. Isso para a gente é muito importante, porque a Terê FM é exatamente compromisso com a notícia, com a informação, com você. Vem comigo, daqui a pouquinho, em 93,7. Beijo no coração, amanhã, 10h eu tô aqui.